Amém, igreja. Como é bom nós cultuarmos juntos nessa manhã. Eu, em particular, agradeço os irmãos pelas orações nessa última semana meio covídica aí, pela segunda vez. Mas Deus sabe de tudo, Ele é soberano e bom e tem cuidado da nossa saúde e dos irmãos aqui da igreja também. Nós louvamos pelos cuidados do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, igreja, no texto de Apocalipse, capítulo 21. Estamos nos aproximando, depois de uma longa jornada do fim, agora do livro de Apocalipse. Esse é o nosso penúltimo capítulo. Nessa manhã nós nos ateremos aos versículos 1 a 8. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 8. Ouça com bastante atenção a maravilhosa palavra do nosso Deus pelo Espírito Santo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a palavra do nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nesta manhã estamos mais uma vez diante do poder da Tua palavra. Senhor, somente a Tua palavra é capaz de transformar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E rogamos que, pela misericórdia que há em Cristo, o Senhor novamente toque as nossas almas e nos sensibilize com as verdades eternas, nesta manhã, do Evangelho de Cristo e da esperança eterna, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando você pensa no céu, quais são as imagens que se formam na sua cabeça? Porque o céu é o que há, não é, meus irmãos? É o que nós aguardamos, é a esperança que, em tese, norteia as nossas vidas, é a expectativa da viagem e da jornada. E, meus irmãos, a gente chegou no texto do céu, no texto em que, e veja, assim, obviamente eu tenho muitas ideias na minha cabeça, minhas próprias pré-concepções de como seriam as coisas por lá, ou de como serão as coisas por lá. Mas essa semana, estudando o texto de Apocalipse, eu decidi também ler um pouquinho do que alguns dos pais da igreja, alguns dos reformadores pensavam a respeito do céu e quais expectativas eles tinham. Um dos pais da igreja, que é João Crisóstomo, ele ficou famoso porque ele disse: se um homem sofresse todas as dores de todos os crentes no mundo, ainda assim elas não valeriam uma hora de glória no céu. Fantástico isso, né? Martinho Lutero falou algo parecido com o que Crisóstomo falou. Ele disse: eu não daria um momento do céu por todas as alegrias e riquezas deste mundo, mesmo que durasse milhares e milhares de anos. E também tem aquela teóloga, a Dorothy do Mágico de Oz, que no filme ficou famosa porque ela tem uma frase que ela diz lá, que é muito análoga a toda essa experiência do céu, é que não há lugar como o nosso lar. Você lembra do Mágico de Oz? Ela vai cantando isso e ela vai falando. Essa ideia de um lar
para o qual queremos voltar ou queremos estar lá pela primeira vez. A nossa alma anseia por essa experiência. Meus irmãos, o fato é de que o céu é muito central na teologia cristã, mas alguns acham o céu apenas uma invenção humana no nosso mundo. Muitos pensadores, muitos filósofos dizem que o céu foi uma criação da religiosidade humana, apenas como uma forma de consolação e explicação diante de tragédias, diante de aflições inexplicáveis pelas quais o homem tem que passar no mundo. E como uma espécie de senso de fuga desse mundo, o homem inventou esse negócio chamado céu. E, meus irmãos, o pior é que essa forma secular de pensar e o liberalismo acabaram, sim, afetando a forma dos crentes de pensar, a ponto de muitos sequer hoje pensarem na sobrenaturalidade do céu, ou pensarem apenas no céu como uma condição de felicidade terrena e passageira. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma caminhada com meu pai, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu perguntei para ele, tem muitos anos isso, mas ele vai lembrar. Eu perguntei para ele por que a gente não falava mais tanto sobre o céu. Isso tem anos, viu? Muitos anos atrás. E eu ficamos ali pensando, ele também, é verdade, filho. A gente hoje não canta tantas músicas sobre o céu. Quando a gente canta alguma coisa, isso mexe com a gente, porque parece diferente. Outro pensador, que a gente gosta muito, escritor, C.S. Lewis, na sua análise, ele disse o seguinte: é desde o momento que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que eles se tornaram tão ineficazes neste mundo. De novo, vou repetir o que o C.S. Lewis falou. Foi a partir do momento que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que eles se tornaram ineficazes neste. E ele ainda disse o seguinte: se você mirar sua vida na direção do céu, você leva a terra no bojo. Mas se você mirar apenas na terra, você não obterá nenhum dos dois. Meus irmãos, a teologia do novos céus e da nova terra é algo que nós desesperadamente precisamos num mundo de pandemia, num mundo de aflições e relações humanas quebradas, num mundo em que as pessoas enxergam tudo de maneira míope, segundo suas predileções, e não segundo a esperança, as promessas, as alegrias que nos estão reservadas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu e você precisamos desesperadamente pensar no novos céus e na nova terra. Graças a Deus, a pregação expositiva sequencial não livra a gente de pensar em novos céus e nova terra. Mais cedo ou mais tarde, em Apocalipse, a gente ia ter que chegar nesse texto. E aqui, meus irmãos, existem 5 maravilhosas lições da própria palavra de Deus, que eu espero com você nessa manhã ver de maneira não muito extensa, mas verdadeiramente objetiva aos nossos corações. Em primeiro lugar, meus irmãos, que o conceito de novos céus e nova terra é uma transfiguração de toda a criação. Veja comigo o versículo 1, deixa a Bíblia aberta. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Em mais uma sessão de visão profética, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe de Deus uma visão que talvez só pode ser comparada em todas as escrituras àquilo que o apóstolo Paulo viu em 2 Coríntios capítulo 12, quando lhe foi a oportunidade de, sendo homem comum, ter uma visão do terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, Paulo não sabia. Mas a verdade é que agora, de alguma maneira, João está sobrepondo a sua visão à visão do que Paulo viu antes. A diferença, meus irmãos, é que João não está vendo apenas alguma coisa deste momento, mas vendo alguma coisa que Deus irá fazer. Deus trará, e ele anuncia aqui, um novo céu e uma nova terra, em lugar da primeira terra e do primeiro céu que já passaram. Meus irmãos, muitas vezes quando a gente pensa no nosso futuro eterno com Deus, a gente pensa num céu, né? A gente pensa talvez uma coisa bem etérea, né? Aquela musiquinha New Age, sabe? Oh! Sabe? E as pessoas andando assim de forma meio fantasmagórica, oh! Sabe? De um lado para o outro, oh! Talvez aquelas imagens que nós temos de desenho ou da literatura infantil, de pessoas com arquinhos na cabeça e asinhas e harpinhas na mão. E por que eu tenho que tocar só harpa no céu? Eu não posso tocar teclado no céu? Todo mundo tem que tocar harpa no céu. Meus irmãos,
essa coisa meio fantasmagórica, meio etérea, que você vai passar a eternidade inteira. Oh, não é a cena que a Bíblia nos traz. A Bíblia fala não de um estado fantasmagórico que aniquila o que veio hoje, ou o que temos hoje, mas ela fala de uma repaginação, de uma transfiguração, de uma metamorfose da atual criação em direção a algo superior e melhor. Não como necessariamente um retorno ao Éden, como muitos pensariam, e muitos falam sobre isso, que novos céus e nova terra vai ser basicamente nós voltarmos ao Éden. Não, meus irmãos, novos céus e nova terra são melhores do que o Éden. Isso que é impressionante. É um estágio elevado e superior que Deus, no seu telos, no seu objetivo, está traçando para todos nós. Nós lemos hoje que essa era uma esperança dos profetas no Antigo Testamento. Nós lemos Isaías capítulo 65, versículos 17 a 25, que claramente Isaías, 740 anos antes de Cristo, estava dando aquelas profecias consoladoras a um povo que seria cativo na Babilônia logo em instantes, alguns anos depois da profecia de Isaías. Mas Deus já estava antecipando, sim, vocês vão ser cativos na Babilônia, mas Deus trará novos céus e nova terra. E a experiência que vocês terão na Babilônia será um contraste, o oposto daquilo que vocês terão no futuro. Não era só a experiência para Isaías, mas era também para os apóstolos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 21, e nós estamos estudando Romanos na série de noite, ele falou dessa transfiguração esperançosa, quando ele disse, Romanos 8, 21, a esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Quando Paulo fala sobre a redenção que a criação passará, ele coloca em pé de igualdade o que vai acontecer com o mundo e com o nosso corpo. Lembra em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que nós receberemos corpos novos, glorificados, que não são necessariamente uma aniquilação completa do que tínhamos antes, mas uma transformação. Eu não sei, meus irmãos, como era o corpo de Jesus glorificado. Eu sei que de alguma maneira, ali naquele momento, ele reserva algumas semelhanças com o corpo anterior. Tanto que Jesus, já no corpo glorificado, pede para que os discípulos verifiquem as marcas na sua mão e na sua lateral. É um mistério para a gente não sabe exatamente como é isso. Mas, meus irmãos, da mesma maneira como o corpo novo é uma transformação do corpo antigo, a criação também será transformada. Novos céus e nova terra não é arpinha e voando por aí, mas é uma terra física, transformada e maravilhosa. Quem sabe talvez até um pouco mais do que isso, meus irmãos. Quem sabe, aqui eu não quero fazer especulações escatológicas hiper pós-milenistas, mas já que eu ando meio pós-milenista ultimamente, eu fico pensando no que Deus dará a oportunidade da gente explorar nesse universo todo por aí. Esse universo inteiro. Eu estou lendo agora um livro que não tem nada a ver com o meu sermão, mas veio na cabeça aqui agora. Eu estou lendo um livro chamado Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Que livrão, meus irmãos, que livrão. E uma das ideias que fascina o autor do livro, que é o mesmo que escreveu Perdido em Marte, que saiu o filme também, aquele com o Matt Damon, é que, de alguma maneira, uma ansiedade que há no coração humano é de explorar esse universo. Meus irmãos, mas como é possível ao homem querer explorar o universo sem conhecer o Deus do universo? Nós conhecemos o Deus que criou o universo, e o universo que Ele criou é nosso por herança. Novos céus e nova terra, meus irmãos. A terra como nós conhecemos hoje não durará para sempre, e eu não quero dar spoiler muito do próximo sermão, porque o próximo sermão continua nesse assunto. Mas tem muitas pessoas que não gostam de pensar muito no céu por um senso de perda. Pastor, eu confesso, eu conheço gente bem próxima a mim, tá? Até na minha própria família, que fala assim, pastor, eu não gosto de pensar sobre o céu, porque eu tenho medo daquilo que a gente vai perder aqui.
meus irmãos, não tem base de comparação. As culturas desse mundo serão transformadas, as porções de terra serão refeitas, a vegetação será saturada de cores e verde e frutos deliciosos, que você vai botar na boca e vai babar com aquela manga da Jerusalém celestial. Fico imaginando, meus irmãos, o que significa comer um fruto de uma árvore do novos céus e da nova terra. E mais, novamente aqui eu estou dando spoiler já do próximo sermão, mas a Bíblia vai nos falar dessas árvores posicionadas no centro da cidade santa, e dali os povos se alimentam, as nações se nutrem. Ah, meus irmãos, que alegria! Deus fará tudo novo. E o texto continua dizendo, veja, não é somente que a criação será transfigurada, mas em segundo lugar, de que Deus estará presente no meio do seu próprio povo. Versículo 2 e 3, veja. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, nessa visão de João, eu quero que você acompanhe dentro da visão dele. Primeiro ele diz que ele vê a transfiguração de todas as coisas em novos céus e nova terra. Depois, agora ele vê uma cidade celestial descendo. E aqui, novamente, é muito spoiler do próximo sermão, mas Jerusalém não é meramente uma cidade com paredes onde nós iremos morar. Essa é uma descrição, como ele diz no final do versículo 2, da noiva adornada. Meus irmãos, a Jerusalém é a descrição santa do próprio povo santo de Deus, descendo junto com ele. Eu lembro quando eu era pequeno, na minha antiga igreja, teve uma escola dominical especial sobre Apocalipse. Muitos anos atrás, deve ter quase 30 anos atrás. E aí eu lembro muito bem, eu sentado na igreja, e o professor naquela manhã colocou um slide, e ele começou a mostrar ali as medidas da Jerusalém, da cidade que a gente ia morar. E aquele negócio, né, meus irmãos? Você está vendo ali uma cidade, e você está pensando, mas como é que vai caber todo mundo que Jesus salvou? Eu tinha 7 anos de idade quando eu comecei a fazer essas perguntas, tá? Como é que vai caber todo mundo? Meus irmãos, a cidade é o povo. Cabe porque ela é definida pelo tamanho do povo de Deus que Ele elegeu de todos os cantos do mundo para serem a sua nação santa. Essa é a nossa alegria, meus irmãos. Nós somos essa cidade que desce. E aqui é uma cena interessante, né? Porque se por um lado lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo falou de uma espécie de arrebatamento em que nós encontraremos com Deus nas alturas, ao mesmo tempo o texto vai nos dizer que esse encontro não é um encontro para a gente ficar voando nas alturas, não. A gente encontra nas alturas, Deus muda tudo e a gente desce para habitar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então cuidado com a sua visão de céu, que você não vai ficar voando. Não, você vai pisar no chão com Jesus. E o texto nos diz no versículo 3, que a voz do trono diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Meus irmãos, pense no tabernáculo. O que era o tabernáculo na antiga aliança? Era aquela tenda, aquela casa que tinha pátios, que tinha um lugar para o sacrifício, que tinha um lugar santo, que tinha o santo dos santos, que tinha o candelabro, que tinha a bacia. Mas aquele lugar visava apontar para apenas uma coisa: Deus estava simbolizando a sua presença no meio do seu povo durante a peregrinação, durante o deserto. Durante os anos em que eles peregrinaram, aquele tabernáculo era montado, e ali os sacrifícios aconteciam. Quando eles andavam, o tabernáculo era desmontado, depois ele era montado de novo, para lembrá-los de que Deus prometeu estar no meio deles. Meus irmãos, aquele tabernáculo não era nada em comparação com o que Deus faria em Cristo Jesus. Jesus, Emanuel, Deus conosco, é o tabernáculo com pernas, meus irmãos. É o tabernáculo com braços. É aquele que verdadeiramente cumpre o tabernáculo da antiga aliança. Só tem um detalhe.
a própria primeira vinda de Jesus foi uma prévia. Porque honestamente, meus irmãos, Jesus veio, habitou entre nós, vimos a sua glória, cheia de graça, de verdade, na face do Filho de Deus, mas ele só ficou aqui com a gente 3 anos, né? Depois ele subiu, e ele disse o seguinte: quando eu for, não fiquem preocupados, eu sei que vocês vão ficar tristes, mas eu vou preparar morada para vocês. Jesus tinha um projeto de imobiliária, meus irmãos, imobiliária, tá? Imóveis, condomínios, casa para o seu povo. Era o que ele foi preparar, porque da segunda vez que ele viesse, era para valer, era final, era para ficar. Meus irmãos, estar na presença de Jesus por toda a eternidade. Quando o autor de Hebreus escreveu a sua carta, e ali ele entende justamente que o primeiro tabernáculo era uma sombra que apontava na direção de um segundo tabernáculo celestial, que Deus estava projetando, construindo. Ele se referia a esse estágio final, essa invasão de glória. O livro de Apocalipse inteiro, meus irmãos, está tentando mostrar para mim e para você o seguinte: toda essa glória que nós estamos vendo no trono de Deus, no Cordeiro, na habitação celestial, está sendo agora transferida para nós. Nós, que por essência seríamos uma noiva bem feiosa, se dependesse da gente, tá? Se dependesse de você fazer a sua maquiagem para o dia do casamento com Jesus, dependesse de você escolher o seu vestido, com as suas obras de imundícia, você faria o que o presbítero Charles falou na oração hoje: seriam trapos. Mas, meus irmãos, esse noivo está decorando a sua noiva. A glória da noiva só é alguma coisa porque é a própria glória do noivo refletida, espelhada. Meus irmãos, eu não sei se um dia eu vou pisar na lua, mas nesse momento, como noiva de Cristo, nós somos uma lua refletindo a glória do nosso sol da justiça. É isso que acontece. Quanto mais se aproxima o dia de Cristo, mais a igreja resplandece e refugie essa glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Meus irmãos, que cena maravilhosa. A Bíblia fala muito sobre casamento, especialmente sobre esse casamento celestial. E para ser bem escatológico falando sobre casamento, essa semana eu estava lendo uma coisa que eu sei que não foi coincidência, foi Deus que me deu a oportunidade de ler. Estava lendo um pouquinho sobre a vida de Matthew Henry. Matthew Henry é um comentarista bíblico que nós amamos, tá? Esse pastor presbiteriano, que era um homem com uma vida reta perante o Senhor e com comentários bíblicos que nos tem abençoado há tantos anos. Só para os irmãos saberem, muitos dos sermões que nós produzimos nesse púlpito, a gente usa os comentários do Matthew Henry. Ele era absolutamente exegético, pastoral, teológico, histórico, bíblico. Era um homem maravilhoso. Eu estava lendo um pouco sobre a história dele. Ele nasceu pobre, com a vida complicada. Cresceu pobre, não tinha assim um berço de ouro, era um tanto desconhecido. E lá pelas tantas ele conheceu uma moça na igreja onde ele trabalhava como interno pastoral. E ele desejava se casar com essa moça. A questão era que o pai dela era muito rico e não aprovava o casamento. E o pai, conversando com a filha ali naquele debate, argumentou que, embora o rapaz fosse um menino estudioso e um excelente pregador, a família deles nem sabia de onde o rapaz vinha. Aí a filha vira para o pai com uma resposta pronta, na ponta dos lábios. Ela diz: mas pai, talvez a gente não saiba muito bem de onde ele veio, mas a gente sabe muito bem para onde ele vai. Papai, eu quero ir junto com ele. Meus irmãos, quando casais se casam com a expectativa de que eles estão casados com Cristo, estarão um dia na presença de Cristo, eles se preparam aqui embaixo agora para esse encontro celestial. Eles pensam no seu casamento, na sua santidade, eles pensam nas suas decisões, nas suas prioridades, visando o encontro com Jesus. Isso vale não só para quem está se casando aqui, vale para quem é solteiro aqui
com relação horizontal, mas é casado na relação vertical. Isso vale para crianças, vale para velhos, vale para homens e mulheres, para escravos e livres, vale para brasileiros e pessoas de outras nacionalidades. Porque estaremos eternamente casados com Cristo, nós nos preparamos agora como uma noiva que quer encontrar o noivo. Nós nos santificamos, nós vivemos para a glória dele, nós lutamos contra o pecado. Nós buscamos a pureza do nosso coração e da nossa mente. Meus irmãos, você e eu estaremos eternamente na presença de Jesus. O que você está fazendo para se preparar para encontrar com ele? Porque tem gente que vai viajar para Pirinópolis ou para Bahia, passa 3 semanas preparando a mala, né? Vou levar esse maiô. Não, vou levar esse. Meus irmãos, as nossas obras de justiça são aquelas que trazem glória para o noivo. O texto nos incentiva a pensar nesse encontro. Terceiro lugar, o texto nos incentiva a pensar que esse momento, terceiro lugar, será a consolação de toda dor. Veja o versículo 4. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, talvez um dos versículos mais necessários para crentes em toda a história, não é verdade? Porque veja, vamos lembrar do contexto. Esse versículo vem no livro de Apocalipse, que gasta grande parte dos seus capítulos descrevendo o sofrimento das igrejas neste mundo. Descrevendo, por exemplo, o sofrimento das 7 igrejas na Ásia Menor, sob a perseguição dos imperadores romanos. Igrejas cujos membros foram mortos, torturados, decepados, escorraçados, humilhados, caluniados. O próprio João estava sofrendo o duro custo de ser um apóstolo de Cristo. Ele estava exilado na ilha de Patmos, afastado da sua família, afastado do convívio social. Meus irmãos, mas essas palavras são palavras que de forma profética também já vinham acompanhando o povo de Deus desde os primórdios. O próprio profeta Isaías, no capítulo 25, havia falado desse momento em que Deus traria o alívio final. Minha filha Melissa, meus irmãos, ela é um doce. Com as crianças a gente aprende tanta coisa. A criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai associando a ideia de que chorar está ligado à tristeza, à dor. E a Melissa, ela faz uma coisa muito engraçada, meus irmãos. Toda vez que o olho dela começa a lacrimejar, por qualquer motivo que seja, caiu alguma coisa, ela fica preocupada, ela começa a ficar triste porque está saindo água do olho dela. Então ela se desespera, ela entra num certo processo de ansiedade infantil. E ela fala, papai, está saindo lágrima do meu olho. Como se a lágrima estivesse saindo porque ela está num estágio de tristeza que ela não sabe explicar, mas não tem nada, às vezes é uma coisa besta. E aí o que ela faz? Papai, seca para mim, seca, papai, seca, pega papel, papai, seca. E lá vai o papai, obviamente, rolo de papel. Meus irmãos, mas a verdade é que mesmo que eu ame demasiadamente a minha filha e eu tenha condições de me entregar verdadeiramente por ela e pelo Daniel, como de fato eu sei que faria, existem muitas lágrimas de tristeza e dor nesse mundo que eu não vou conseguir refrear nela. Ela vai passar por experiências extremamente complicadas, coisas que eu passei na minha vida que eu adoraria que ela não passasse. Quantas vezes a gente como pai, a gente pensa, eu adoraria que meus filhos não passassem por certas coisas, não é verdade? Mas você não tem poder para isso, eu também não tenho poder. Mas meus irmãos, ainda que eu não dê conta de secar as lágrimas pelas quais a minha filha vai passar, Deus um dia vai fazer isso. Ele vai fazer isso com ela,
vai fazer isso com Daniel, vai fazer isso comigo, vai fazer isso com a Débora, vai fazer isso com os meus pais, com meu irmão, vai fazer isso com meu sogro, o seu Jaéder, que chora lá semanalmente. Desculpa, sogro, falar de você assim na internet, mas por causa da aflição que ele está passando na saúde dele há mais de quase 2 anos, meus irmãos. Um dia, toda dor, todo luto, todo pranto será extirpado, meus irmãos. Como eu anseio esse encontro com Jesus. Ele me faz chorar pelos motivos certos. Porque eu me emociono, e como eu sou bobão, chorão, exatamente quem o pastor de vocês é, eu me emociono, meus irmãos, de pensar que um dia nós encontraremos esse estado de shalom, de paz, de descanso da alma. E ontem, meus irmãos, nós estávamos tendo curso de preparação dos candidatos ao oficialato. E uma das coisas sobre as quais nós conversamos é o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o dia do Senhor, é o domingo cristão do Novo Testamento. Meus irmãos, o que é o domingo santo do Senhor? É o dia em que nós nos reunimos, como os puritanos falavam, para termos a nossa feira da alma e o descanso dos nossos fardos. Deus queria que a gente não ficasse trabalhando no domingo, para que no culto a Deus, no serviço ao Senhor, nossa alma fosse consolada, com esperança eterna e celestial, que eu e você pensássemos no céu, na nova terra, na nova comunhão do povo de Deus. E ao fazer isso, meus irmãos, as aflições, as ansiedades, as depressões, elas são pulverizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente andando ansiosa hoje em dia, porque não aprendeu a descansar a alma no Senhor. Jesus está te chamando hoje, meu irmão, minha irmã, para descansar a sua alma, largar os seus fardos, jogar tudo em Jesus, falar: Senhor, eu creio no céu, eu creio na terra, que o Senhor está trazendo. Descansa minha alma, Jesus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Até quando você vai ficar andando em ansiedade que você mesmo está produzindo? Até quando você vai ficar paranoico, com medo da morte te cercando, porque você não aceita o descanso de Jesus? Nós somos culpados muitas vezes das nossas ansiedades e depressões. Não estou generalizando, estou descrevendo o nosso pecado. Nós precisamos descansar. Até eu estou precisando respirar aqui, né, meus irmãos? Às vezes eu sinto como se pela palavra de Deus, Jesus analogamente estivesse fazendo assim: você está ansioso? Calma, respira, medite no céu. 4º ponto, meus irmãos. Jesus é o consumador da nossa fé. Versículo 5. Jesus é o consumador da nossa fé. Veja. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus irmãos, peguei Covid essa semana, não devia estar gritando tanto, né? Nós não estamos falando apenas de novos céus e nova terra, como um lugar onde nós vamos morar, trabalhar, criar cultura. Não é apenas isso. O que Jesus está falando é que Ele está fazendo novas todas as coisas. A palavra de Deus quer nos levar a pensar naquilo que Deus como Criador vem fazendo desde o princípio dos tempos. Deus é o Criador, Ele é a fonte, Ele é a origem. E a promessa de uma nova criação é porque Deus, Ele diz que Ele é o alfa e o ômega.
Veja, essa é a maneira como como João apresenta Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse. A gente abriu o Apocalipse com essas palavras, no versículo 8 do primeiro capítulo. Ele disse, ele é o alfa e o ômega. Jesus estava lá presente com o Pai, no início de todas as coisas, a segunda pessoa da Trindade, criando o mundo, trazendo à existência coisas que não eram existentes. Mas agora, meus irmãos, aquele que era a fonte é também o consumador. É o que traz todas as coisas a uma finalidade cabal. Jesus se mostra como o ômega, que realiza tudo o que ele prometeu que iria fazer. A fidelidade de Deus está em evidência, meus irmãos. A capacidade e o poder de criar, sustentar e finalizar todas as coisas. O nosso Deus é altamente confiável, meus irmãos. Que coisa maravilhosa! A Bíblia começa com essa linda história de um casamento entre Deus e os homens, e de um homem com uma mulher, e a Bíblia finaliza com uma linda história de um casamento de Deus com os homens. Veja meus irmãos, eu quero que nós aprendamos com os atributos de Deus algo sério nessa manhã. Deus não é homem para mentir, já dizia uma música e já dizia a Bíblia, né? Aquilo que Deus começa, Ele termina. Ele é tão diferente da gente, porque nós vamos deixando os nossos projetos por aí, né? 2021 ficou com os projetos dele, 2020 ficaram com os projetos dele, e você põe a culpa na pandemia, porque é mais fácil botar a culpa na pandemia, né? Não terminei de ler, alguém soltou para mim esses dias. Pastor, eu não concluí minha leitura da Bíblia por causa da pandemia. Era para você ter lido 20 vezes a Bíblia na pandemia, que você estava em casa trancado. Meus irmãos, Jesus não tem pecado humano. Ele conclui aquilo que ele faz, assim como Deus terminou a obra da criação, ali em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, e assim como Jesus terminou a obra da redenção, em João 19, 30, agora você está vendo a Trindade terminar todo o plano da salvação, convidando os redimidos para uma nova criação. Meus irmãos, embora essa visão, e eu quero que você pense comigo agora, tá? Embora essa visão se refira à consumação de todas as coisas, a verdade é que em Cristo, agora mesmo, nós já estamos recebendo o adiantamento, a primeira parcela, a chave de entrada da herança futura. Quando o apóstolo Paulo nos disse lá em Romanos capítulo 8, que nos foi dado o Espírito Santo da adoção, a linguagem do grego ali é justamente de um penhor, Sabe o que é um penhor? O penhor é uma garantia, tá? Estamos eu e você aqui ouvindo sobre essas coisas maravilhosas, sobre o céu, sobre novos céus, nova terra, e pensando assim, rapaz, é bom demais para ser verdade. Talvez até alguns aqui. Eu preguei agora quinta-feira num acampamento, à noite. Aí tinha uma pessoa no acampamento que diz assim, pastor, essas coisas são boas demais para ser verdade, mas eu não sou crente, eu não sou de igreja, eu não acredito em nada dessas coisas. Muita gente pensa dessa forma. Meus irmãos, qual é a garantia de que os novos céus e nova terra chegarão? Cristo colocou o seu Espírito Santo dentro de nós. Deus mora dentro de mim e de você, e por toda a eternidade teremos a garantia de estar na presença dEle, porque Ele já está em nós, agora mesmo. Ele é o penhor da nossa herança, é a garantia de que você vai ter minha casa, minha vida, casa própria. Tem um hino do Charles Wesley, eu não achei ele em português, mas eu tive que traduzir então, o Google me ajudou a traduzir. Um lindo hino dele que eu já conhecia lá nos Estados Unidos, diz assim: conclua então, ó Senhor, tua nova criação em mim, que sejamos puros e imaculados, deixa-nos ver a tua grande salvação perfeitamente restaurada em ti, transformados de glória em glória, até que no céu tomemos o nosso lugar, até que lancemos nossas coroas diante de ti, perdidos em admiração, amor e louvor.
Um dos versículos que eu mais gosto do apóstolo Paulo, meus irmãos, é aquele que ele diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está vendo que é mais do que só novos céus e nova terra? São novas criaturas. Somos nós, agora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Meus irmãos, quem somos eu e você nesse momento? Eu espero que esteja na ponta dos seus lábios e da sua língua. Nós somos uma nova criação de Deus. A vida tem que mudar, a vida tem que ser outra. Aquela sua forma antiga de pensar, seu egoísmo, sua preguiça espiritual, sua incredulidade, sua falta de resiliência. Você tem que dar um chute nessas coisas, meu irmão. Cansei disso. Não há mais espaço para o velho homem. Por quê? Porque, meus irmãos, para todos os efeitos, Cristo poderia voltar agora. E se você não está escandalizado com o meu sermão, se prepara, porque no dia que você vê Jesus transfigurando todas as coisas, um dos medinhos que vai dar no meu e no seu coração é o seguinte: rapaz, será que a gente aproveitou bem o tempo que a gente estava aqui? Será que a gente viveu como novas criaturas, pensou como nova criatura, falou como nova criatura, amou como nova criatura, trabalhou como nova criatura? Não tem tempo a perder, meus irmãos, não tem tempo a perder. E não tem desculpa esfarrapada de pandemia, não tem, porque nós não somos de nós mesmos. Nós somos daquele que morreu por nós e ressuscitou. Nós só temos uma escolha, meus irmãos, uma opção: beber da fonte da água da vida e ser feliz para sempre. C.S. Lewis falou o seguinte: meu amigo, lá no céu esse negócio de alegria é coisa séria. Alegria é coisa séria. Meus irmãos, que tremenda esperança e encorajamento para os crentes, não é? E o texto finaliza com um alerta para os não crentes. Esse é o nosso último versículo. E último ponto: a condenação de todos os ímpios. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Percebeu o contraste? Os vencedores que venceram por meio de Cristo Jesus, eles recebem da parte dele a coroa da vida, a alegria eterna, o livramento dos seus fardos. Quanto, porém, e aqui a lista é pesada, né? Aos covardes. Quem eram os covardes aqui? Os covardes eram aqueles que na hora que viram a perseguição, em vez de sofrerem por Cristo, escolheram um caminho mais fácil. Decidiram negar. Os incrédulos, os que não creram, quando lhes foi dada a oportunidade, quando ouviram a pregação, não creram. Os abomináveis, aqui a categoria abomináveis, assassinos e impuros, são aqueles cujas mentes os levam à depravação, à distorção de toda a santidade, vivem de uma maneira vil, cruel, voltado para as suas próprias luxúrias. Ele fala de feiticeiros, obviamente, aqueles que mexiam com o oculto, foram amigos das trevas, os idólatras, todos aqueles que se inclinaram aos ídolos deste mundo, dando a ídolos mudos, surdos e cegos a glória que só pertencia ao Criador. Aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Talvez você está pensando aí: ué, pastor, quer dizer então, se uma pessoa fizer qualquer uma dessas coisas, ela vai para o inferno? Meus irmãos, sim. O que todo mundo que vive e se pauta na sua identidade por essas coisas, é exatamente o que vai acontecer. Eles vão para o inferno. Qual é a diferença desses para o crente? É porque o crente, ainda que faça eventualmente alguma dessas coisas aqui e ali,
Sua identidade não está nelas. O seu advogado é Jesus. O seu perdão é o poder da cruz do Calvário. A sua identidade é o próprio Filho de Deus. E é pelas obras do Filho, nele, que ele vai para o céu. Então, meus irmãos, o texto termina com confrontação, não é verdade? A grande pergunta é, aonde você está? Quando vierem novos céus e nova terra, é lá onde você vai estar ou no lago de fogo e enxofre? É sério isso aqui? Essa é a inquisição do Espírito Santo de Deus para conosco. Não dá para maquiar a verdade, meus irmãos. Tem que ler a Bíblia e levar a sério o que está escrito. Tem que pregar o Evangelho. Tem que falar que tem céu, mas tem inferno também. Tem que pregar a verdade, porque a verdade de Deus gera temor no coração das pessoas. E muitas vezes elas correm para Jesus até por medo, porque até isso o Espírito Santo usa para atrair. Meus irmãos, no fim das contas, eu e você não devemos ser estritamente motivados por medo, mas por temor. Temor, e aqui eu fecho o sermão, é o estado final de espírito de quem adora a Deus como resposta ao grande amor de Deus por nós. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu temo a Deus porque Ele graciosamente se revelou a nós. Eu temo a Deus porque é a única coisa que criaturas criadas por Deus podem fazer para Deus, temer a Deus. Eu termino o sermão, meus irmãos, com a ilustração que eu já usei em outros 2 sermões. Desculpa a repetição, mas só dá para ser essa. É porque eu gosto muito de música. E a Fanny Crosby é uma das maiores compositoras de hinos cristãos de todos os tempos. Provavelmente, para muitos, a mais prolífica de todas, a que mais compôs hinos que nós cantamos. Se você lembra um pouquinho da história dela, é aquela que nasceu cega. E ela fazia disso não uma plataforma para mimimi, para ficar reclamando, mas para glorificar a Deus com a sua pena e com a sua composição. Ela era muito boa no que ela fazia. Deus era maravilhoso através dela. Mais uma vez, meus irmãos, um pregador que amava muito os hinos da Fanny Crosby, mas não a conhecia pessoalmente, quando ele viu a condição física dela, ele dirigiu um comentário cheio de complacência para ela. Ele disse: eu acho uma pena, minha irmã, que o Mestre Jesus não lhe tenha dado a visão quando ele decidiu dar a você tantos outros dons. Meus irmãos, você sabe qual foi a resposta da Fanny Crosby? Ela disse: pastor, você sabia que se eu fosse capaz de ter feito um único pedido a Deus quando eu nasci, eu teria pedido para que eu nascesse cega? Meus irmãos, o pastor ficou escandalizado. Ele falou: que é isso, minha irmã? Que insanidade é essa? Como assim? Por que você faria um pedido tão absurdo como esse? E a resposta dela: porque quando eu chegar ao céu, a primeira face que alegrará os meus novos olhos será a face do meu Salvador. Ela morreu em 1955. E colocaram um monumento com a primeira estrofe do hino que ela tinha feito, que mais fazia sucesso. Estava escrito assim na lápide: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E meus irmãos, aos 95 anos de idade, Fanny Crosby foi ver a face de Jesus. Ela está lá esperando a gente, junto com todos os outros santos de Deus. Com Oswaldo Casaleiro, com nosso irmão Elias Bittar, que faleceu na Igreja Presbiteriana de Brasília.
com aquele seu irmão e irmã crente que quando morreu você ficou se perguntando por que Deus, mas agora ele está lá fazendo festa com Deus e com os anjos, aguardando a nossa chegada. Meus irmãos, essa esperança me ajuda a viver todos os dias mais feliz, mais alegre, mais cheio de esperança para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, novos céus e nova terra são a grande expectativa do nosso coração. Quando estaremos livres da dor, do pranto, do luto, e poderemos, com toda a plenitude de coração, cantar as próprias palavras que a Fanny Crosby compôs, contando essa história e cantando assim. Nós o fazemos desde já, Senhor. Cristo na cruz foi morto por nós. É por isso que nós estamos te louvando nessa manhã, Senhor, nessa igreja. Cada um de nós aqui, eleito pela misericórdia de Jesus. Não há mérito em nós, Senhor, mas a misericórdia e graça abundante no Criador. Senhor, obrigado porque o Senhor haverá de completar a boa obra que o Senhor começou em nós até o dia de Cristo. O nosso depósito está garantido, o Espírito Santo já está em nós. Ó Senhor, incentiva-nos a viver como quem já está com um pezinho na eternidade. O já e o ainda não, como motivações diárias para labutarmos pelo nome de Jesus. Senhor, neste dia do descanso, neste domingo, hoje, toca a nossa alma, Senhor. Alegra-nos com o descanso celestial. Traz-nos de volta no culto da noite hoje, animados, prontos para ouvir a Tua voz novamente, desejosos de praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus nesse momento. Nós vamos cantar Alfa e Ômega, declarando aquilo que aprendemos nessa manhã.